Tu que ainda não trouxeste toda a escuridão, que ensinaste a ti mesmo a luz que está em ti, dificilmente podes julgar a verdade e o valor desse curso. No entanto, Deus não te abandonou, e assim tens mais uma lição enviada por Ele, já aprendida para toda criança da luz, por aquele a quem Deus a deu. Essa lição brilha com a glória de Deus, pois nela está o seu poder, que Ele, com tanto contentamento, compartilha com seu Filho. Aprende a respeito da sua felicidade, que é a tua. Mas para realizar isso, todas as tuas lições escuras têm que ser voluntariamente trazidas à verdade e alegremente entregues nas mãos abertas para receber, não fechadas para tomar. Cada lição escura que trazes àquele que ensina a luz, ele aceitará de ti, porque tu não a queres. E contente, ele trocará cada uma pela lição brilhante que ele aprendeu para ti. Nunca acredites que qualquer lição que tenhas aprendido à parte dele signifique qualquer coisa. Então, mais uma vez, repetindo o que já foi dito, que nós temos que desfazer da nossa escuridão. O que quer dizer aqui? Mas para realizar isso, todas as tuas lições escuras têm que ser voluntariamente trazidas à verdade e alegremente entregues, mãos abertas para receber e não fechadas para tomar. Cada lição escura que trazes àquele que ensina a luz, ele aceitará de ti, porque tu não a queres. E aqui ele complementa da seguinte forma: nunca acredites que qualquer lição que tenhas aprendido à parte dele significa qualquer coisa. Então, tudo aquilo que nós aprendemos em nosso isolamento como indivíduos, destacados, separados da unidade, não tem qualquer significado. Por isso estamos sempre mencionando que nós simplesmente entendemos de ilusões. Estamos no escuro pantanal de nossa mente isolada, que circula em si mesma, num sistema fechado, que gira, gira e volta sempre à mesma situação. E essa é a nossa prisão aqui. Por isso que ele diz no início: pois ensinastes a ti mesmo como aprisionar o Filho de Deus, uma lição tão impensável que só os insanos, no mais profundo dos sonhos, poderiam sequer sonhá-la. E essa é a nossa condição. Nós vivemos um sono em sonhos tenebrosos. Tens um teste tão certo quanto Deus para reconheceres se o que aprendeste é verdadeiro.
E aqui é algo muito importante. Vamos prestar atenção. Se estás totalmente livre de qualquer tipo de medo, e se todos aqueles que se encontram contigo, ou até mesmo pensam em ti, compartilham a tua paz perfeita, então podes estar seguro de que aprendeste a lição de Deus e não a tua própria. O que quer dizer isso? Se nós estamos realmente livres do medo, e que todos sintam isso, que redunda em uma paz perfeita, e todos venham a reconhecer essa paz, ele diz que aprendemos a lição de Deus e não a tua própria. Porque a nossa, que nós aprendemos dentro do âmbito do ego, é o conflito, é a defesa, é o ataque. A não ser que tudo isso seja verdadeiro, existe na tua mente lições escuras quando nós estamos em relação ao medo. Ou seja, nós ainda nos sentimos inseguros dentro desse sentimento. O que quer dizer? Existem na tua mente lições escuras que te ferem e te retardam e fazem o mesmo a todos em torno de ti. Isso que é importante. Pois nós não estamos separados. Aquilo que eu estou vibrando vai atingir a todos que estão em torno de mim. E diria mais, a todo o universo. A ausência da paz perfeita significa apenas uma coisa. Pensas que a tua vontade para com o Filho de Deus não é a mesma que a vontade do seu Pai para ele. Seria que nós pensamos que podemos ter uma vontade pessoal desligada da vontade total de Deus. Isso, é claro, é a origem da separação. Essa separação nos acarreta esse tipo de noção que nós temos uma vontade pessoal separada de Deus e de todos. Ou seja, o que prevalece é a minha posição pessoal. Por isso que nós estamos sempre em conflito, uns contra os outros. Toda lição escura ensina isso, de uma forma ou de outra. Cada lição brilhante com a qual o Espírito Santo substituirá as escuras que tu não aceitas, te ensina que é a tua vontade, é a do Pai e a de seu Filho. Quando nós recusamos a essas lições escuras, não as queremos mais, vamos ver a nossa vontade unida do Pai. Outras palavras, não teria a nossa vontade, e sim a do Pai, que é a mesma nossa. Percebe isso? Aí não há mais a separação. Mas para isso nós temos que
recusar, está exercendo, hipoteticamente, a nossa própria vontade pessoal. Porque temos que abdicar desta vontade pessoal? É muito simples, pois ela está baseada numa compreensão individual muito restrita, pessoal, desligada de todos e do todo. Isso que se chama escuridão. Não te preocupes acerca de como poderás aprender uma lição tão completamente diferente de tudo que ensinaste a ti mesmo. Aí aqui está um pouco da nossa dificuldade de querer aceitar isso, porque o tempo todo nós alimentamos essa escuridão, essa individualidade, essa pessoalidade. Como poderias saber? A tua parte é muito simples. Só precisas reconhecer que tudo o que aprendestes, tu não queres. Não quero mais isso. Ou seja, não quero mais esse egoísmo, essa escuridão. Pede para ser ensinado. E não uses as tuas experiências para confirmar o que aprendestes. Ou seja, não utilize do seu passado, de sua experiência e daquilo que você acha que sabe. Quando a tua paz é ameaçada ou perturbada, de qualquer forma, dize a ti mesmo: eu não conheço o significado de coisa alguma, inclusive disto, e, portanto, eu não sei como responder a isso. Eu não vou usar o meu próprio aprendizado passado como a luz de que há de me guiar agora. Então você recusou toda a sua experiência que acha que sabe de alguma coisa. Você se colocou num ponto de origem, ou num ponto zero, vamos colocar aqui. E dentro disso é que o Espírito pode agir na sua mente, pois você a esvaziou de sua hipotética sabedoria ou conhecimento, que você assim pode julgar. Com essa recusa de tentares ensinar a ti mesmo o que não conheces, o guia que Deus te deu vai falar contigo. É aquilo que nós estávamos falando. Ele tomará o seu lugar de direito na tua consciência no instante em que tu o abandonares e oferecer a ele. Não podes ser o teu próprio guia para milagres, pois foste tu que fizeste com que fossem necessários. E porque fizeste isso, os meios dos quais dependes para os milagres te foram providos. O Filho de Deus não pode fabricar necessidades que o seu Pai não satisfaça. Se ele apenas voltar-se um pouco para ele. No entanto, ele não pode obrigar seu filho a voltar para ele e permanecer sendo ele próprio. É impossível que Deus perca
a sua identidade, pois se ele o fizesse, perderias a tua. E sendo a tua, ele não pode mudar a si mesmo, pois a tua identidade é imutável. O milagre reconhece a imutabilidade, vendo o seu filho como ele sempre foi e não como ele quer se fazer. O milagre traz o efeito que só a inculpabilidade pode trazer e assim estabelecer o fato de que a inculpabilidade não pode deixar de ser. Então, esse é o milagre. Quando nós nos vemos como não culpados. E dentro desta inculpabilidade, podemos ver nossa verdadeira identidade ou nossa origem. Mas, como ele fala aqui, para que isso seja, vamos dizer, revelado a nós, nós temos que abdicar, desfazer das nossas crenças naquilo que nós não somos. A verdade, Deus, não se impõe. A verdade é imutável. Ela não precisa se impor. Ela não precisa sugerir nada que está em referência a esse mundo pode vir a conhecer aquilo que é real. Exatamente. É o desconhecimento, o desfazer de tudo isso que vai nos colocar diante do conhecimento daquilo que somos e daquilo que é real, que nunca foi alterado por ser imutável.